proposta hoje é exatamente nós focarmos um pouco nessa questão da nossa voz, né? Nosso treinamento hoje é fornecer essa dica, né, esses cuidados de como é que nós, professores, dentro desse meio, né, de saúde vocal, possamos adequar nossa realidade e nossa voz para o nosso ambiente de trabalho, ok? E aí a gente vai começar a falar dessa perspectiva que nossa voz é o nosso cartão de visita, tá? Então, cada um tem a sua voz específica, ela é a nossa identidade, ela é intransferível, né? Então, a nossa voz é aquilo que vai nos identificar através do meio, através do som, e ela, assim como a nossa impressão digital, ela é intransferível. Não existe uma voz igual a outra pessoa, né? Ela é uma voz pessoal e intransferível, certo? E aí eu vou pedir para que a gente possa começar a interagir e eu conhecer um pouco do que vocês pensam sobre a voz de vocês. E aí eu vou colocar aqui no chat esse endereço eletrônico para que vocês possam, a partir do Padlet, colocar o que vocês acham da voz de vocês, tá certo? Vou copiar aqui para vocês colocar lá no chat, vou abrir e vocês vão me dizer o que é que vocês acham da voz de vocês. Vocês vão abrir no computador de vocês, nesse endereço que eu estou colocando aqui no chat, vão clicar e vão abrir. Eu vou parar um pouquinho a apresentação para que a gente possa interagir, depois eu retorno, tá? No próprio Padlet, tá? Vamos lá, minha voz é linda, rouquinha, minha voz é baixa, minha voz é som, o que mais? Minha voz é reflexiva, eu acho que minha voz é monótona, mas depois de tanta atividade, certo? Alta e depois vai baixando, o que mais? A voz de vocês. Vamos colocando aí. Minha voz é. Mais alguém? Minha voz é boa, minha voz é forte, mas eu gostaria. Faltou completar. Mais alguém? Gostaria de acrescentar? Vocês podem colocar mais de uma informação, se vocês acharem que o que colocaram não completa. A voz de vocês é o quê? Minha voz é nasal. Não gosto do meu timbre. Seria errado tentar me adaptar a um timbre mais chamativo ao aluno? A gente vai falar disso daqui a pouco. Minha voz é linda, professora. Muito bem. Acho que ela se propaga bem, gosto dela. Apresenta o mesmo tom, monotonal. Minha voz é monótona, boa. Minha voz é maravilhosa e muito linda. Que bom. Uma boa técnica de saber se vocês conhecem a voz de vocês é gravarem e depois vocês se escutarem, né? É uma técnica interessante que faz a gente realmente avaliar a nossa voz. Muitas vezes as pessoas não se percebem, principalmente quando escutam a sua voz no telefone ou em outro canal, né? Elas acreditam que não é elas que estão falando. Minha voz é forte, agradável. Ok. Mais alguém, gente? Eu vou deixar o Padlet aí registrado para a gente, depois, com o tempo do treinamento, a gente retomar algumas questões que foram colocadas aqui, tá? Meu sotaque atrapalha, certo. Ótimo. Muito bem, eu acho que já deu para a gente ter uma noção do que vocês pensam da voz de vocês, tá certo? Vamos retomar, vamos voltar. Vou deixar o Padlet aberto, depois a gente vai retomar, tá certo? Vamos voltar lá para a apresentação do nosso slide.
Tá? Então, como eu estava explicando para vocês, a voz é pessoal e intransferível, certo? É aquilo que nos aproxima e nos relaciona com a outra pessoa de imediato, é a nossa voz, tá? Então, ela vai ser o nosso cartão de visita impreterivelmente. Se ela é boa, se não é, é interessante nós percebermos que nossa voz ela pode ser trabalhada, ela pode ser aprimorada, pode ser aperfeiçoada, né? Nós podemos fazer atividades, exercícios para a qualidade vocal, para manter a minha qualidade vocal, mas também nós podemos fazer exercícios para adaptá-la, tirar um pouco do grave, melhorar um pouco do agudo, ajustar a nossa voz, mas nunca mudá-la totalmente ou tirar a impressão, né, o timbre, né, a nossa impressão, aquilo que nos trata como indivíduos diferentes, porque nós temos uma prega vocal que é diferente uma das outras, né, que funciona de forma a produzir essa nossa voz, certo? E a nossa voz como instrumento de trabalho, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Então, nós usamos, enquanto professores, nossa voz como instrumento de trabalho. E através deste instrumento de trabalho é que nós precisamos usá-la para instrumento de aproximação ou de afastamento daquele nosso aluno, nosso ouvinte, tá? A nossa voz vai nos dar qualidade nas relações interpessoais, vai influenciar nas nossas relações, no nosso dinamismo. Então, quem acha que a voz é monótona, imagina como é que vai ficar essa questão desse dinamismo, né, na sala de aula, né, especificamente. E ela é uma estratégia poderosíssima de persuasão, tá, e de comunicação. Não é à toa que muitos dos políticos, de locutores, de conferencistas, utilizam a voz para persuadir, né, para ir além, né, para conseguir aquilo que quer. Então, nossa voz, ela pode ser um arcabouço, né, um instrumento necessário e realmente de diferença no nosso trabalho. E aí nós temos as vozes e suas subjetividades, ou seja, para cada voz, aí vocês colocaram lá que o timbre é grave, que a voz é monótona, para cada voz nós vamos ter uma relação, uma informação subjetiva. Vamos ver, né? Então, a gente pode ter inferências com relação à nossa idade, pela nossa voz, com relação ao sexo, se é homem ou se é mulher, tá? A procedência, de onde aquela pessoa veio, né? Aí uma pessoa colocou lá, né, o sotaque atrapalha, né? Então, isso também reflete nas relações com relação à nossa voz. A estrutura física, se é uma pessoa mais forte, mais magra, né? As expressões faciais também vão ajudar nessa subjetividade e como a produção vocal vai inferir nisso, e o nível cultural de cada um de nós. Nessa relação com a voz, nós temos o que vai influenciar, que é chamado de psicodinâmica da voz, nos outros, né? O tipo de voz vai influenciar naquilo que o outro vai achar que nós somos ou vai dar uma característica à relação vocal que nós temos, como os tipos de voz e suas características específicas. Então, nós temos uma voz rouca, né? Teve gente professores que colocaram, que acha que sua voz é rouca, uma voz monótona, uma voz infantilizada, uma voz rápida e uma voz lenta. E para cada tipo desse, nós temos o que geralmente isso caracteriza. Voz rouca significa cansaço e estresse. Monótona significa uma repetição e um desinteresse. Infantilizada significa ingenuidade. Ansiedade e pressa seria um tipo de voz rápida, e lenta, falta de organização de ideias. Isso é o que cada tipo de voz vai identificar ou vai caracterizar na pessoa que está ouvindo, está nos ouvindo, tá? Não significa que a pessoa esteja, né? Mas a voz ela vai refletir esse estado nas pessoas que estão escutando. E é interessante nós percebermos que a nossa voz, ela vai determinar relações e principalmente nossos instrumentos de trabalho, como nós professores, na nossa produção vocal. E eu preciso entender que existem cuidados necessários para que eu possa manter a minha voz saudável e possa continuar na minha profissão, que é a docência. Ela é uma profissão que utiliza demasiadamente nossa voz para que a gente possa, né, exercê-la. A voz do professor, ela
pode e deve acalmar, transmitir e orientar e ensinar. Tá? Então, eu achei interessante e o que a Abraham falou, que o professor ele se liga à eternidade. Ele nunca sabe onde cessa a sua influência. Isso é uma realidade. E o professor que sabe trabalhar a sua voz, ele consegue fazer isso ir além, né? Além daquilo que ele coloca, a voz ela vai persuadir, ela vai identificá-lo, ela vai acalmar, ela vai trabalhar os alunos em sala de aula.